Olá, meus amores, tudo bem? Olha, o nosso conteúdo de história desta semana é o capítulo 9, o regime militar no Brasil. Então, esse capítulo inicia falando sobre o golpe de 1964, né? Então, vamos entender o que foi isso. Então, a crise que marcou o final do governo de João Goulart, que foi o último que a gente estudou, né? Teve importantes consequências para o Brasil. Por quê? Empresários, grandes proprietários de terras, né, tinham receio de ser prejudicados pelas reformas propostas pelo presidente da época. Então, os militares também estavam insatisfeitos, né, com o governo. Então, o que aconteceu? Esses grupos, né, se organizaram com o apoio de parte da população, que também estava insatisfeita, e aplicaram um golpe de Estado que tirou João Goulart do poder. Certinho? Então, em 1964, no início de abril, os militares ocuparam várias cidades do país, impondo um novo governo. Era o início da ditadura militar no Brasil, que ocorreu entre os anos de 1964 até 1985. O que foi esse regime militar? Aqui, ó, o regime militar. Depois do golpe, os militares eles centralizaram as decisões políticas, né, e limitaram os direitos da população. Para justificar as suas ações, eles diziam estar cuidando da ordem interna do país. Eu já expliquei um pouquinho para vocês, né, o que é um regime de ditadura, né, onde a população não tem liberdade de expressão, não pode se manifestar, né, tem apenas que acatar as decisões de quem está no poder. Então, a medida mais autoritária desse regime foi o AI-5. Que é isso? Ato Inconstitucional número 5, tá? Era um decreto, tá? Que deu plenos poderes ao presidente da República, né? E permitiu ele fazer diversas coisas, como, por exemplo, fechar o Congresso Nacional, a cassação do mandato dos políticos que eram da oposição. Esse AI-5, né? Ele limitava os direitos da população e possibilitava, inclusive, a prisão de muitas pessoas de forma arbitrária, né? Então, nosso país, ele viveu sob um momento de censura, né? Durante essa ditadura, o governo implantou uma forte censura aos meios de comunicação, por exemplo, que não poderiam se expressar livremente. A liberdade de expressão das pessoas, em geral, não podiam se manifestar, opinar, tá? Era proibido, por exemplo, vincular propagandas, informações que fossem contrárias ao regime militar, tá? Toda a produção cultural do país nessa época, né, tinha que primeiro ser aprovada pelos fiscais do governo. Tinha que passar pelos fiscais do governo para ser autorizada ou não a sua publicação. Então, era um momento extremamente de censura no país. E aí, vem o quê? A repressão aos opositores. Quem era contra o regime militar, né? E as pessoas que não cumpriam as determinações da censura, o que aconteciam com eles? Eles eram perseguidos, muitas vezes torturados, né? Era uma repressão mesmo, tá? Pela violência e proibição do direito da defesa, tá? Muitos artistas, estudiosos, políticos que eram contrários à ditadura, estudantes foram presos, tá? De forma arbitrária. E também muitas pessoas foram exiladas. O que é isso, tia Kátia? Exiladas é quando a pessoa é obrigada a viver em um outro país, a sair do seu país de origem e viver em outro país. Significa que essa pessoa foi exilada, tá? Ela foi proibida de viver no seu país. Então, tudo isso acontecia na ditadura. Como que funcionava a questão das propagandas no regime militar? Era, né, utilizada intensamente pelo governo militar. Então, ele sempre procurava o quê? Exaltar o nacionalismo, transmitir a impressão de que o Brasil
se tornava uma grande potência, né? Não divulgava os problemas enfrentados pela população. Então, era uma propaganda apenas para enaltecer o regime militar. Certinho, crianças? A resistência à ditadura, né? Então, diversos movimentos de resistência à ditadura ocorreram no país nessa época. Pessoas de diferentes grupos sociais fizeram oposição a esse regime, né? E denunciaram os problemas, né? Como a falta de liberdade, o intensivo uso da violência pelo governo, era um governo violento, né? Então, essa resistência, ela era expressa de diversas formas, através de quê? De passeata, de organizações, mobilização, né? De milhares de pessoas contra a ditadura. E aí, o que aconteceu? Com o aumento dessa repressão, cresceu também o número de grupos, né? Que recorreram à luta armada como forma de resistência à ditadura. Então, esses grupos realizavam diversas ações de guerrilha, né, como sequestro de embaixadores, estrangeiros para serem trocados pela libertação de presos políticos, tá? E em resposta a tudo isso, o que o governo fez? Endureceu ainda mais a repressão e a perseguição aos seus opositores, certinho? Crianças, então é isso. O último tópico aqui sobre esse conteúdo é resistência e música durante a ditadura. Muitos músicos brasileiros nessa época, né, fizeram oposição a esse regime militar, como Chico Buarque, Geraldo Vandré, que fizeram canções, né, para denunciar o que estava ocorrendo no país. Então, houve nesse momento os festivais de música, né, que eram promovidos por emissoras de rádio e TV, que ajudaram a difundir, né, a espalhar essas canções. Vários músicos foram censurados, né, perseguidos durante a ditadura, e alguns deles foram, inclusive, presos, tá? Um dos músicos que mais teve problema com a questão da censura foi Chico Buarque. Ele compôs a música que criticava o regime militar, tá? E aí tem um trechinho aí no livro de vocês, para vocês poderem acompanhar na página 268. Certinho, crianças? Então, na nossa próxima aula, vamos estudar o regime militar no Brasil, tá? Se puder fazer uma leitura dos textos antes em casa, a tia Kátia agradece, tá bom? E faremos atividades no Zoom. Tchau, tchau. Beijinhos, crianças.